pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Física 1. Meu nome é Albino Rafael Melambo Júnior e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre trabalho e energia. Nós temos aqui um exercício que vai tentar conciliar esses dois conceitos. E o exercício diz o seguinte: uma partícula desloca-se sobre a ação de uma força dada por F, x e y, né? É uma forma vetorial, cosseno x mais 3x ao quadrado y na direção i, mais 3x ao cubo menos y ao quadrado vezes na direção j. Essa força é dada por Newton, no sistema internacional. Calcula o trabalho realizado por esta força ao deslocar a partícula do ponto A, dado por 0, 0, até o ponto B, dado por 2 e 4, ao longo da reta que une esses dois pontos. Então, pessoal, acompanhem o vídeo e espero que se dividam ao longo da resolução e, acima de tudo, aprendam algumas técnicas de cálculo em física. Ok, primeiro, para resolver este problema, né, nós temos aqui a expressão analítica da força, né? Temos aqui a expressão analítica da força e esta força vai deslocar essa partícula do ponto A até o ponto B. Eu vou começar aqui uma representação ortogonal desta situação, ok? Nós temos aqui o eixo X, o eixo Y, nós temos 0. Então nós temos aqui o ponto A, que tem as coordenadas 0 e 0, e nós temos aqui um ponto B, não é? Este ponto B tem as coordenadas 2 e tem as coordenadas e a coordenada 4, não é? No Y. Então, esta força vai deslocar uma partícula do ponto A até o ponto B ao longo de uma reta que une esses dois pontos, certo? Ao longo desta reta, ok? Então, o que eu vou fazer? O meu primeiro passo aqui vai ser tentar descobrir uma expressão analítica para representar esta reta, né? Nós sabemos que uma reta tem como equação reduzida, né? Y igual mx mais b, onde mx é o declive ou coeficiente angular e b é o termo independente ou coeficiente linear da equação reduzida da reta. Então, nós temos aqui dois pontos. O primeiro ponto é A, o segundo ponto é B. Esta reta passa por esses dois pontos. Então eu posso criar aqui um sistema substituindo o valor de y e o x usando as coordenadas do ponto A. Nós temos que 0 é igual a m vezes 0 mais b. Substituindo os valores de y e x do ponto B na minha equação da reta, nós temos 4 igual a m vezes 2 mais b. Desta equação, nós temos que b é igual a 0 e desta equação, nós temos que m é igual a 2. Portanto, resolvendo esse mini sistema, nós vamos ter como soluções m igual a 2 e b igual a 0. Então, isso nos faz induzir de uma forma categórica que a equação da reta que nós temos vai dado por 2x, porque o valor de m é 2, ficamos com 2x, e b é 0. Então, a equação da reta que nós temos é exatamente dada por essa expressão. Ótimo, nós temos aqui a equação da reta, né, que é dada por essa expressão. E esta equação da reta, consequentemente, nos dá aqui uma dependência. Ao longo dessa trajetória, nós temos aqui uma dependência das variáveis y e x. Então, as duas estão entrelaçadas, relacionam-se a partir dessa expressão. Eu vou usar aqui uma estratégia, não é, para determinar o vetor de deslocamento, que é a parametrização dessa expressão. Nós sabemos que esta aqui constitui a equação da trajetória, certo? Descrita pela partícula ao longo do deslocamento, né? E sendo uma equação da trajetória, nós podemos encontrar aqui as equações paramétricas desse mesmo movimento. Então eu posso supor que x é igual a t, ou seja, x depende de um certo parâmetro t. Então, se x depende de um parâmetro t e substituindo aqui por t, nós ficamos com y igual a 2t. Nós sabemos que o vetor de deslocamento em função de um parâmetro t, nesse caso o meu parâmetro t, é dado pela componente x na direção i e a componente y na direção j. Então nós já temos aqui x e y em função de t, então eu posso ter aqui r, que é o vetor de deslocamento, é dado por t, i mais 2t, j. Então este aqui é o vetor de deslocamento. Ok, pessoal, nós já temos aqui o deslocamento. Então, temos o deslocamento em função do parâmetro que eu adotei, que é o parâmetro t. Então, outra questão que surge aqui: será que é possível levar esta força que nós temos aqui, que é a força x y, não é? Igual a cosseno de x mais 3x ao quadrado y,
na direção I, ok? Mais x ao cubo menos y ao quadrado na direção j. Escrever esta expressão em função de d? Sim, é possível. Nós já sabemos que x é igual a t e y é igual a 2t. Então eu posso escrever esta força numa dependência apenas da variável t, fazendo desaparecer assim esta dependência dupla, de dupla variável, né? De duas variáveis, x e y, não é? E transformando apenas em dependência de uma variável, que é t. Então aqui ficamos com cosseno de t mais 3x, sabemos que é t ao quadrado, y é 2t. Então nós temos aqui em direção I, mais aqui ficamos com t ao cubo menos 2t ao quadrado na direção j. Portanto, nós temos aqui que f em função de t vai ser igual ao quê? A cosseno de t mais, aqui ficamos com 6t ao cubo na direção I, mais t ao cubo menos isto está ao quadrado, então ficamos com 2 ao quadrado, dá 4, então ficamos com 4t ao quadrado na direção j. Então nós temos aqui a força dependendo somente de uma variável. Por que eu fiz essas transformações? Vocês vão perceber daqui a pouco. Nós sabemos que o trabalho realizado por uma força variável, deslocar uma partícula do ponto A até o ponto B, vai ser igual à integral definida do ponto A até o ponto B da força vezes o diferencial de deslocamento. Em outras palavras, como esse aqui é um vetor e a diferencial do vetor deslocamento, que é este vetor aqui, também é um vetor, nós temos aqui o produto, escalar dessas duas grandezas vão nos fornecer aqui o resultado que será o trabalho, certo? Então esta integral vai resultar no trabalho realizado pelo corpo ao deslocar a partícula, né? Pela força, nesse caso, ao deslocar a partícula do ponto A até o ponto B. Ok, então nós temos que F, né? W quer dizer trabalho, vai ser integral, não é? De F é dado por cosseno de t mais 6t ao cubo na direção I, mais t ao cubo menos 4t ao quadrado na direção j, ok? Nós temos aqui a força F e temos aqui d de r. Há uma questão, este aqui é d de r, não vamos confundir com r. Nós sabemos que r, ok, é dado por essa expressão. Então, se r é dado pela expressão t na direção I, mais 2t na direção j, então d de r, ok? D de r vai ser o quê? Vai ser a derivada desta função. Nesse caso vai ser I, a derivada de t vai dar I, mais a derivada de 2t vai dar 2, então fica 2j. Então tudo isso d de t, porque eu derivei esta expressão em relação à variável t. Então eu vou pegar isso e substituir aqui nessa expressão. Eu terei I mais 2j, ok? D de t. Uma vez que eu consegui transformar a minha integral, não é? Em uma integral com uma somente variável, logicamente nós teremos aqui os limites de integração, né? O limite inferior e o limite superior. Agora, como nós vamos determinar esses limites? Então, este é outro problema que nós resolvemos no seguinte modo. No ponto A, nós temos as coordenadas 0 e 0, né? Temos o valor de x e o valor de y, certo? Lembrando que x é igual a t e y é igual a 2t, então ficamos com 0 é igual a t e 0 é igual a 2t. Então, nessas duas equações, nós podemos concluir que t é igual a 0. Ou seja, no ponto inicial, ok? No ponto inicial, nós temos que a variável t vai ser 0. Portanto, o nosso limite inferior de integração vai ser igual a 0. Vai ser t igual a 0. E o limite superior? O limite superior, não é? Tem que depende do ponto B, que é o ponto final, ok? Que é o ponto de chegada. Então, o ponto final de chegada é dado por 2 e 4, onde esse aqui é o valor de x, esse aqui é o valor de y. Então, sabendo que x é igual a t e que y é igual a 2t, então substituindo esses dois valores, nós ficamos aqui com 2 é igual a t e aqui ficamos com 4 é igual a 2t. Nessas duas equações, nós vamos ter que t é igual a 2. Então, nós temos aqui t igual a 2. Ok, pessoal? Agora, nós temos aqui, como eu disse antes, este aqui é o produto escalar. Sabemos que o produto escalar de dois vetores, nós multiplicamos, né? As componentes correspondentes de direções correspondentes. Ou seja, aqui nós temos esta componente na direção I e temos aqui também esta componente na direção I. Aqui temos 1 como coeficiente de I.
Então vamos multiplicar este 1 com esta componente. Então vamos ter aqui que o trabalho vai ser a integral de 0 a 2 de cosseno de t mais 6t ao cubo vezes 1 elemento neutro, portanto vamos manter. Mas multiplicamos a componente em j com a componente em j do outro vetor. Então nós temos que 2 multiplica aqui, ficamos com 2t ao cubo. Este 2 multiplica aqui, ficamos com 8t ao quadrado. Então nós ficamos aqui com d de t. Ok? Então ficamos com uma integral definida simples. Então vamos resolver essa integral definida. Então ficamos com aqui a integral de 0 a 2 de cosseno de t mais 8t ao cubo menos 8t ao quadrado. Ok? Tudo isso d de t. Nós sabemos que a integral de cosseno, ok? Então nós sabemos que a integral de cosseno de t vai ser seno, ok? A integral de cosseno de t vai ser dado por seno de t, ok? Mais, aqui a integral de 8t ao cubo vai ser dado por 2t elevado a 4, menos a integral de 8t ao quadrado vai ser 8 sobre 3t ao cubo. Como é uma integral definida nos limites de 0 a 2, nós temos aqui 0 a 2. Agora, nós sabemos que eu só substitui pelos limites de integração. Então, nós ficamos aqui com seno, ok? De 2 mais 2 vezes 2 elevado a 4 menos 8 sobre 3, 2 ao cubo, ok? É o primeiro limite de integração, que é o limite superior, menos, substituímos pelo limite inferior. Ficamos com seno de 0 mais 2 vezes 0 elevado a 4 menos 8 sobre 3 vezes 0 elevado a 3. Então, essa expressão vai ser igual a 0. Então nós ficamos com trabalho igual a seno de 2 mais 32 menos, isso dá 8, 8 vezes 8 vai ficar 64 sobre 3. Então nós aqui vamos ter o MMC, temos 3, aqui vai ser 1, e ao calcular este MMC, nós temos que ter aqui 3 vezes 32 vai dar 96, 1 vezes 64 vai dar 64, então temos 96 menos 64. 96 menos 64 vai dar 32. Portanto, nós ficamos aqui com 32 sobre 3 mais seno de 2. Então, este aqui é o trabalho realizado pela partícula ao deslocar a partícula do ponto A até o ponto B ao longo da reta que une esses dois pontos.